Arianos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu me chamo Larissa, para aqueles que ainda não me conhecem por aqui, sejam todos muito bem-vindos no canal. Bora aí para mais uma leitura para vocês. Antes de começar, quero desejar aí para todos vocês um feliz ano novo, que venham muitas bênçãos, saúde e prosperidade nesse ano de 2025 para vocês. Certo? E bora lá, Ares. Para quem está chegando agora, já convido vocês a se inscreverem aqui no canal, deixarem o like, o comentário de vocês, isso ajuda muito na nossa energia de troca. E bora lá. Arianos, o que nós temos aqui? Vou abrir com o baralho cigano, tá bom? E é isso. Para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, o que nós temos para Ares? Lembrando sempre que aqui são leituras coletivas, para quem quiser uma leitura especialmente para a própria energia, aqui embaixo, na descrição do vídeo tem o meu contato, ok? Bora lá. Áries, o que nós temos para Áries, por favor? Carta da montanha. O que mais? A estrela. Do que a gente está falando para Áries, por favor? E a chave. Carta do cachorro, dos livros e do sol. Tinha alguma situação aqui que vocês não estavam entendendo 100%, como se a vida fosse te levando para direções, vamos dizer assim, Ares, que você meio que não estava entendendo, sabe? Mas aqui tinha uma coisa realmente de... Não era o momento de você entender, não era o momento de você ter todas as informações aqui sobre isso, era momento de você só ser guiado aqui, sabe? Por algo maior, algo que você acredite. Só que aqui a gente tem esses livros com a carta do sol e é como se assim, agora você vai entender do porquê que você passou por toda essa situação, né? Porque aqui tem a carta da montanha. Então tá me falando de uma questão longa, algo de muito tempo que vocês viveram aí. Clarifica a montanha, vamos entender melhor. Montanha. Coração. Mais uma. Eita, veio um monte, calma aí. Mais uma montanha. Os caminhos. O que é essa carta do coração? Os trevos. O que eu sinto aqui? Vamos lá. Me parece que vocês já estão há um bom tempo tentando sair de uma situação, ou pelo menos entender o ponto que vocês estão da vida de vocês agora. Eu já estou há muito tempo me esforçando na minha vida profissional e parece que eu não estou saindo do lugar. Eu já estou há muito tempo tentando buscar aqui uma conexão espiritual, sabe? Tem essa coisa assim, eu já estou há muito tempo aqui me esforçando nisso, mas parece que eu não consigo ter uma visão geral do que de fato está acontecendo e isso me faz se sentir um pouco perdido ou perdida. Só que o que acontece aqui me fala que vai cruzar no caminho de vocês uma situação que vai mexer muito com o teu emocional. Só que é o teu coração aqui que vai determinar a tua sorte a partir de agora, Áries. Então tem algo que realmente é como se a espiritualidade estivesse falando. Não é sobre você saber, não é sobre você ter informações, não é sobre você ter aqui
certezas, sabe? É sobre o que você está sentindo. Parece que vocês estão num momento aqui, Áries, de descobrir as verdadeiras motivações de vocês, porque são elas que abrem caminho. Clarifica a carta dos caminhos aqui. A foice. E aqui vocês vão acabar de uma vez com alguma dúvida que vocês estavam carregando assim intimamente, sabe? Exemplo, né? Para não ficar muito subjetivo aqui. De repente eu estou aqui num trabalho ou num projeto, alguma coisa ligada ao meu profissional. Eu estou há muito tempo, sabe, batalhando aqui, me esforçando, me dedicando, mas parece que não vai, não anda as coisas. E aí, de repente, surge uma nova oportunidade para vocês. Me parece que essa nova oportunidade, ela vem sim com alguns riscos, tá? Eu tô sentindo muito isso. Só que aí você vai ficar meio que tentado, não tentado no sentido de tentação, mas do teu coração te chamando para esse novo caminho. E aí você vai ter que fazer uma escolha. Ou você continua aqui onde você tá, ou você entende, cara, eu acho que o tempo todo eu tava me esforçando nesse trabalho, mas não era isso que eu queria de verdade. Sabe? Aí você acaba com uma dúvida, porque eu tô vendo que alguns de vocês estavam se esforçando muito em uma coisa, mas sempre ficava uma pulga atrás da orelha. Cara, eu tô me esforçando tanto nesse trabalho, mas não dá certo. Será que é para mim mesmo isso daqui? Como se vocês estivessem duvidando do caminho. É algo assim muito específico. A estrela. Os peixes. Mais uma. A estrela. O chicote. E a carta. O que é esse chicote? O cachorro. Eu não sei se aqui alguns de vocês. Eita, achei que eu tinha chutado o negócio. Eu não sei se aqui alguns de vocês fizeram alguma coisa ligada à espiritualidade. Eu tô vendo de duas formas aqui, tá? Mas das duas formas eu vejo que vocês estão depositando a fé de vocês em uma base aqui que não é que não tenha segurança, mas parece que é muito mais sobre fazer por vocês mesmos do que por outra coisa. Então eu tô vendo assim, alguns de vocês fizeram alguma coisa ligada à espiritualidade, ou vocês, sei lá, fizeram um ritual, acenderam uma vela, ainda mais que a gente tá indo no final para começo do ano, a gente vai fazendo um monte de paranauê, né? E aí, me parece que assim, vocês estão depositando muito isso. Nossa, mas eu fiz um ritual, eu fiz um pedido para a espiritualidade, que eu sei que as coisas vão fluir. Só que as coisas aqui realmente estão para fluir, carta dos peixes. Só que os peixes, eles estão indo em direções diferentes. Então é como se assim, qual é o caminho? Parece que a tua espiritualidade aqui está meio que te questionando isso. Qual é o caminho que você quer? Não adianta muito você pedir e você não saber o caminho que você quer seguir, sabe? Para outros aqui tem uma coisa muito de pressão social, de eu me dediquei muito a tal coisa, mas agora eu quero mudar. Só que vocês parecem que ficaram presos aqui numa nostalgia em relação a isso. De repente, eu sempre fui ali de alguma maneira influenciado a seguir esse caminho profissional ou a fazer minha vida desse jeito.
E aí eu me dediquei, eu fui leal a tudo isso, só que agora eu não sinto mais que isso faça sentido para mim. E aí vem essa coisa de, mas e se eu mudar, o que que vão pensar, o que que vão falar, sabe? Não é que vocês pensem isso de forma consciente, mas parece que tem um peso externo aqui sim, nas decisões de vocês. Carta da chave. Os ventos. A chave. E o jardim. O que é esses ventos aqui? A carta. Aquelas. A mulher e a coruja. Eu não sei se aqui vocês vão tentar buscar ajuda com alguém. De repente eu vou conversar com um amigo, com uma amiga, com uma pessoa, vou pedir conselho, ou vou pedir conselho para a espiritualidade, para tentar clarear as minhas ideias aqui. Mais uma carta do jardim. A cigana. Mais uma. Jardim. Serpente. Tem uma mensagem muito particular aqui, tá? Muito específica. Alguns de vocês podem ter tido um encontro quando vocês eram crianças ou uma coisa assim mais passado, sabe? Eu fui em tal lugar, eu conheci uma pessoa, ainda mais se for uma figura feminina, vocês vão se lembrar disso. E aí eu sinto que as peças realmente vão se encaixar aqui para vocês. Ou é uma conversa que vocês tiveram com alguém e isso aqui foi meio que envio da espiritualidade, né? A espiritualidade usou um amigo, uma amiga tua para te passar uma mensagem, para te passar uma orientação. Porque lembra que eu falei, não é sobre você entender agora por que tudo isso aqui está acontecendo. Você vai entender sim, né? Tem a carta do sol aqui. Só que antes você tem que aprender a ser guiado muito mais pelas coisas que você sente, pela sua intuição, pelos seus sentidos. Lembra que eu falei? O coração de vocês aqui vai ser a virada de sorte para vocês. Então é sobre isso, tá? O que mais? Vamos ver o que mais com o tarô. A leitura de vocês está toda enigmática. Ó, 2 de espadas aqui. Eita, foca. Vocês estão num momento aqui realmente de tomadas de decisões importantes. O que mais para Áries, por favor? O que vem para Áries, por favor? Dois de copas. O que mais? Nove de paus. Mais uma. 6 de ouros. E no fundo de deck, 9 de espadas, a rainha de paus. O que é esse 9 de paus aqui? 7 de paus. E o 2 de copas? Roda da fortuna. Diabo. 7 de espadas. Cavaleiro de espadas, 3 de ouros. Dois de copas. Tem alguma coisa aqui
tentando influenciar vocês. A força. Olha isso, 5 de espadas. Rei de ouros. Que energia é essa aqui que tá tentando influenciar Ares? Pode ser uma mulher aqui, tem muito forte uma figura feminina. Que energia é essa que tá tentando influenciar Ares? Rei de paus. E o 9 de espadas. Tá me lembrando um pouco aqui a leitura de Escorpião que eu fiz. Tomem bastante cuidado aí com amizades, com família, tá? Ou parceiras. Vem muito forte energia feminina. Mas aqui eu tô vendo que alguém quer influenciar a tua visão e te colocando uma carga aqui, um peso que meio que te dá vontade de assim nem tentar. Exemplos, né? Aqui você quer, por exemplo, mudar de emprego, fazer uma transição de trabalho. De repente você conversa isso com alguém da tua família. E aí a pessoa fala: não, mas você tem que fazer isso, tem tanta coisa para pagar, tem isso, tem aquilo, não dá para você fazer isso agora. Aí você acata aquilo, você fala: não, realmente não dá, cara, eu tenho muita coisa para fazer, não vai ter como fazer. Sabe, como se não tivesse solução, porque essa energia, ela veio junto com a carta da chave. E aqui ninguém tá falando que é uma coisa fácil, porque eu realmente não tô sentindo que é. Mas aqui tem alguém meio que colocando vocês de forma mental num beco sem saída. Entendem? E aqui, Roda da Fortuna com o 2 de copas, para mim, parece que existe um encontro, tá? Muito alinhado com a tua energia. Para alguns pode ser algo muito importante aqui em relação ao teu destino, em relação aos teus aprendizados, tá? E aqui não tô falando necessariamente que é um encontro com uma pessoa, mas pode ser um encontro teu, sabe? Um encontro com uma vertente espiritual, um encontro seu com uma carreira importante que vai mudar a sua vida, porque aqui tá falando de algo que vai mudar todas as circunstâncias ao seu redor. Claro, tô vendo muita resistência. 9 de paus, 7 de paus aqui. Mais uma, 9 de paus. Sol. Porque o que eu sinto que vocês vão fazer não é pouca coisa. Isso aqui pode até ser mesmo influências externas mesmo, influências espirituais de alguma forma tentando parar vocês. Apesar que aqui eu vejo que existe uma coisa de proteção espiritual muito grande. Eita. Aí. Tá merda, né? Tem uma coisa de proteção espiritual muito grande. Só que em quesitos materiais, ó, carta dos 5 de ouros. Aqui na matéria parece que vocês não têm muito amparo. Digamos assim que no mundo espiritual vocês podem ter guias, mentores, seja lá o que vocês acreditam. Assim, botando muita fé em ti, sabe? Que você vai conseguir, que você vai vencer isso, que você está sendo protegido. Só que aqui as pessoas ao seu redor, Ares. Não, aqui é como se você. Não é que você é sozinho, não tem uma coisa assim necessariamente de solidão, mas eu não vejo como se tivessem pessoas de fato torcendo por você, que realmente quer te ver bem, sabe? Aquela coisa mesmo. 6 de ouros. É aquela coisa, né? O 5 de ouros é eu conto numa mão, conto nos dedos aqui as pessoas que eu posso confiar. Como se fossem poucas, sabe? Ou quase nada. 9 de ouros.
6 de ouros. Aqui eu sinto que vocês vão receber ajuda, tá? Principalmente a nível material, financeiro, né? Muitas cartas de ouros, tem um 2 de ouros aqui. E esse 2 de ouros, ele me fala de alguma forma de você tentando se equilibrar nesse sentido financeiro. De repente eu entendi que eu quero começar um projeto meu, que eu quero fazer uma transição de carreira, mas isso aqui vai dar uma desequilibrada no meu financeiro, nas minhas estruturas materiais. Só que aqui eu vejo que vocês vão receber ajuda. Mais uma desses 6 de ouros. 8 de paus. É como se assim, né? A ajuda está a caminho. Para não deixar vocês na mão aqui, ó. As de ouros. Nossa Senhora. Não tem o que falar. Que encontro é esse que o signo de Áries vai ter? Clarifica esse 2 de copas. Tem bastante energia de leão aqui no jogo de vocês. Cavaleiro de paus. Mais uma. Dez de ouros. Clarifica esse cavaleiro de paus. A bateria acabando, gente. A carta do mundo. Entendi, mas eu vou tirar mais uma aqui. 10 de ouros. 7 de ouros. Mais uma, 10 de ouros. 3 de paus. 6 de espadas, sacerdotisa. Cavaleiro de paus. O louco. Esse encontro aqui, pelo que eu tô entendendo, como é que eu vou explicar isso? Porque me parece que tem muito a ver com uma, não é traição, mas é um sentimento aqui de rejeição que vocês têm, que vocês carregam. Essa carta do Cavaleiro de Paus me vem, e o louco ainda por cima, me vem uma coisa muito grande assim de rebeldia. Por isso que me veio essa coisa de vocês não terem tantas pessoas aliadas aqui com vocês nesse plano, porque a ancestralidade de vocês não é necessariamente ligada à família, família de sangue. A ancestralidade de vocês tem a ver com família de alma mesmo. E essa família de alma, por isso que eu falei que tem uma coisa de proteção espiritual. É como se essa família de alma, essa proteção, essa conexão espiritual quisesse te oferecer um caminho aqui, né, o 3 de paus, de honra, de honraria, de algo que você realmente vá colher por mérito seu. Então esse cavaleiro de paus com o mundo aqui para mim é você fechando um ciclo da tua vida, da tua jornada, Áries, e você se encontrando aqui do zero, sabe? Limpo, sem influência, sem essa coisa de rejeição. Para alguns de vocês tem uma energia muito forte de rejeição aqui. Em algum momento vocês se sentiram rejeitados e vocês carregaram aqui uma ferida de traição como base disso, tá? Não tinha visto o eremita. É um arcano aí do ano de 2025, né? Não sinto que vocês precisem de muitas pessoas aliadas ao lado de vocês. Não é sobre solidão, sobre
ah, meu Deus, o mundo é horrível, tem que ficar sozinho. Não é isso, mas vocês têm uma jornada aqui muito sobre individualidade, sobre se autodesenvolver. E isso vem através do trabalho de vocês. 8 de ouros. Então aqui é uma caminhada sobre construir o teu próprio império. É uma caminhada de independência, é uma caminhada de se autodesenvolver, de se autoconhecer. Que leitura profunda, hein, Ares? Conselhos, até me perdi. Conselhos finais aqui para o signo de Áries, por favor. Ah, gente, o sábio. Seja devotado e comprometido. E o eremita, de novo, recue-se e recarregue-se. Aqui eu vejo uma jornada um pouquinho mais introspectiva para vocês, né? Vocês estão precisando aí, de fato, se camuflar um pouco na própria energia para entender o que vocês estão sentindo aqui. E para saber escolher bem o que vocês querem. Não sei para quem é essa leitura, gente, mas assim, eu não sinto que é para qualquer pessoa, não. Aqui é uma pessoa muito ligada a autoconhecimento. Já sabe muito bem das coisas que eu estou falando. Já entende, tá? Me pediram aqui para tirar um animal de poder com o oráculo do Animal Spirit. Um animal de poder para Áries, por favor. O castor. E é interessante que o castor ele é muito ligado a essa coisa de lar, de família, de trabalho, desenvolver, e é uma energia do elemento água, né? E a leitura de vocês falou muito dessa coisa de sentir as coisas, de ser guiado, né? Então, ao mesmo tempo, aqui tem uma certa sensibilidade, uma certa vulnerabilidade na energia de vocês. Mas isso aqui é usado como força, como potência para vocês alcançarem os sonhos de vocês. Certo? É isso que eu vejo, Áries. Espero que essa leitura tenha ajudado vocês. Desejo um ótimo tudo. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo eu deixo meu contato para vocês agendarem uma consulta particular comigo, tá bom? E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho.